Bom dia, turma! Sou a professora Samara, professora de História do Fundamental 2, aqui do Colégio Dom Bosco Original Palmas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós já iniciamos ele na realidade com a turma do 7º ano, que é sobre renascimento. Nós falamos no capítulo anterior sobre o renascimento cultural e o renascimento científico. Hoje nós vamos aprofundar o conhecimento a respeito do renascimento comercial e renascimento urbano. Por que nós vamos voltar nessa temática? Porque o período renascentista ele é dividido em várias fases. E nós vamos hoje falar um pouco mais desse período no qual as pessoas começam a voltar para as cidades. Inclusive esse termo renascimento às vezes dá a entender que não existiam, por exemplo, cidades. Mas se eu falo de renascer, significa que elas já existiam. Elas voltam a ter importância quando? A partir do século XI. Em qual período? No período da Idade Média. Lembrando que a Idade Média é dividida em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Hoje nós vamos falar exclusivamente do período da Baixa Idade Média. Então, nesse momento, as cidades elas voltam a ter importância. Por que elas voltam a ter importância? O movimento das cruzadas, por isso eu coloquei aqui em vermelho para destacar e chamar a atenção de vocês, vai influenciar o processo da comercialização. Isso através de quê? De uma aliança feita com algumas cidades italianas. Essas cidades italianas, Gênova e Veneza, fizeram uma aliança com a Igreja Católica, que tinha o objetivo de reconquistar Jerusalém, porém essas cidades tinham o objetivo de expandir o processo da comercialização, chegando até as rotas que levariam ao Oriente. Para quê? Para comprar especiarias e trazer para o continente europeu para comercializar essas especiarias, não só elas, mas o marfim, o café, que eram produtos que eles trouxeram para o continente europeu para comercializar. Então essas cidades elas vão aquecer o comércio, fazendo com que as feiras elas tenham uma grande importância nesse processo da comercialização. Com isso, se as pessoas começam a vender produtos, é claro que eles vão comercializar em feiras, aonde as cidades então voltam a ter um cenário de importância. Por quê? Antes o que era importante? No período da Idade Média, a gente sabe que o sistema que vigorava economicamente era o sistema feudalista. O que importava então eram os feudos, as terras. Nesse momento, no final aí do século XI, essas cidades elas voltam novamente a ter importância, porque aqueles servos que moravam ali naquelas propriedades, que estavam inclusive presos a essas propriedades devido à questão do pagamento de impostos que eles deveriam fazer aos seus senhores feudais para se manter nas propriedades, eles queriam uma certa liberdade. E essa liberdade inclusive vai fazer com que surjam as chamadas revoluções entre os camponeses, os trabalhadores, e entre também os senhores feudais. Muitos então vão fugir lá dos feudos para as cidades. As cidades nesse momento se chamam burgos. Essas cidades elas vão surgir em volta dos castelos. Serão cidades ali que terão grandes muros protegidas, inclusive já com uma certa independência, e surge uma classe social nesse contexto. Então aqueles senhores feudais eles estão perdendo todo aquele poder, toda aquela questão de serem os grandes comerciantes, no sentido de terem grandes propriedades. Não é tão interessante mais esse processo de ter essas terras, essas pessoas que trabalhavam nelas estão fugindo, então está ficando sem mão de obra, inclusive eles começam a arrendar as suas terras, que é o mesmo que alugar. Com isso eles recebem moeda, o que vai então intensificar a questão monetária nesse momento. Então a burguesia, que é a classe que surge nesse momento, que vem de burgos, que eram como eram chamadas as cidades, são comerciantes. Esses comerciantes, alguns eram artesãos, confeccionavam seus próprios produtos e eles tinham pequenas oficinas no fundo da sua casa, geralmente, onde eles confeccionavam esses produtos para poderem comercializar. Em meio a essa questão monetária, em meio a essa questão da comercialização de produtos, é preciso organizar
toda uma questão de comercialização, até mesmo para evitar, por exemplo, uma concorrência desleal entre esses comerciantes. Então, eles vão criar o que para organizar essa questão da comercialização? Eles vão criar as corporações de ofício e também as guildas, que serviria para quê? Serviria para ditar as regras de como comercializar, os produtos que deveriam ser utilizados como matéria-prima para confecção, por exemplo, de sapato, de bolsas. Geralmente eles confeccionavam nesse momento produtos que eram necessários, produtos que as pessoas realmente precisavam consumir. Então, as corporações de ofício, elas funcionariam para organizar uma espécie de sindicato de trabalhadores. Então, elas serviriam para organizar o trabalho que esses comerciantes faziam nesse momento. Inclusive, por exemplo, as corporações de ofício, ela daria uma ajuda de custo caso algum desses trabalhadores, desses comerciantes adoecessem, tivessem que ficar impedidos em um determinado período de comercializar os seus produtos, então eles recebiam uma ajuda de custo através das corporações de ofício. Então aqui eu falei da questão urbana. E a questão comercial? Vamos voltar novamente nela para a gente intensificar mais um pouco desse conhecimento a respeito da questão comercial. O comércio, nesse momento, ele não vai, por exemplo, ser reabastecido ou abastecido somente com produtos que essas cidades italianas irão trazer. Aquelas terras, aquelas propriedades que os senhores feudais tinham e acabaram não conseguindo mantê-las, que eles fazem um arrendamento, vão passar também por um processo de reestruturação. Isso por quê? Porque vai surgir novas técnicas agrícolas, a questão do arado, a questão de atrelar os bois para preparar a terra para o plantio, facilitando o processo, então, não só do plantio, mas inclusive facilitando o acréscimo daquilo que estava sendo plantado nesse momento. Então, nós vamos ter uma produção excedente, que nós chamamos de excedente agrícola, o que intensifica, então, o processo da comercialização. Façam o seu mapa mental sobre esse conteúdo, sobre essa temática, renascimento urbano e comercial. Fica aqui para vocês uma dica para a nossa parte B de História. É um conteúdo que nós conseguimos aprofundar mais um processo de transformação que a Europa está começando a vivenciar, para que a gente chegue em um outro período da história que será também fundamental para o nosso conhecimento histórico. Por hoje é isso, até mais!